Bom, agora eu vou fazer um relato sobre o caso clínico de uma paciente atendida por mim na clínica Life Center Multidisciplinar Fisioterapia e LTDA. Durante o atendimento eu pude contar com a ajuda das fisioterapeutas da clínica, porém foi realizada a avaliação e o atendimento da mesma por mim também. Esse caso me chamou a atenção porque eu pude acompanhar o desenvolvimento da mesma por um período maior. Então, eu pude ver as evoluções da paciente sobre o tratamento proposto por nós. Ele me chamou a atenção também porque ela teve uma boa evolução, então eu resolvi apresentar esse caso clínico agora. Paciente AMC, sexo feminino, 49 anos, residente na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Chega à clínica de fisioterapia relatando ter sofrido um AVE em 24 de agosto de 2016. Então já tinha um tempo que ela tinha sofrido este AVE. Iniciado com a sensação de dormência no membro inferior esquerdo. Possui sequelas de hemiparesia nos membros inferiores, à esquerda, com quadro álgico no ombro esquerdo e no joelho esquerdo. Limitação de movimento dos membros superiores e inferiores, joelho não realiza flexão. A mesma procura atendimento para a melhora das sequelas do AVE. Então, ela já havia sofrido o AVE há um tempo e foi à clínica de fisioterapia para a melhora das sequelas do mesmo. Ficha de avaliação. Data da avaliação: 30/9/2020. Nome: AMC. Sexo feminino, idade 49 anos, diagnóstico clínico: acidente vascular cerebral e hemiparesia esquerda. Diagnóstico fisioterapêutico: hemiparesia à esquerda com quadro álgico e limitação da ADM em membros superiores e inferiores. Na CIF S798. Então, ela tinha a limitação do ADM e a hemiparesia à esquerda. E ela também relatava sofrer um quadro álgico. Foi um dos principais relatos da paciente no momento, era a questão do quadro álgico. Situação queixa. A paciente relata que não consegue pegar objetos e tem dificuldade de deambulação e não realiza flexão de joelho. Ela tinha muita dificuldade de deambulação por causa das sequelas do AVE. Então, a gente analisou esse problema também. História pregressa. Ela possuía hipertensão e crise epiléptica. Motivo do atendimento: quadro álgico no ombro esquerdo, joelho esquerdo, limitação de movimento em membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo e o joelho não realiza flexão. Então, após o relato, após a gente conversar e entender as necessidades do paciente, nós pensamos nas condutas fisioterapêuticas. Nós analisamos a marcha da mesma, fizemos alguns testes para avaliar o movimento e chegamos a essa finalização, que ela possuía uma menor amplitude de movimento. Então, a gente deveria trabalhar essas questões durante o seu tempo na fisioterapia. Condutas fisioterapêuticas. Os objetivos das condutas fisioterapêuticas foram reduzir as sequelas do AVE, aumentar a amplitude de movimento em membros superiores e inferiores e aumentar a força muscular. Corrigir o déficit de equilíbrio. A mesma também possuía déficit de equilíbrio. Tratamento. Lá na clínica, a gente possuía uma paralela para deambulação. Então, o tratamento foi deambular pela paralela durante 5 minutos. Nessa deambulação, nós avaliamos a marcha e fomos orientando para a melhora da marcha da mesma. Então, por 5 minutos, ela caminhava pela paralela. Exercício com alicate de fisioterapia. Lá possuía 2
dois alicates, o mais fraco e o mais forte, com um peso um pouco maior. Inicialmente ela utilizou com o peso mais leve e depois passou com o peso maior, com a força que necessitava de uma força maior. Então ela fazia por 5 minutos o movimento com alicate de fisioterapia. Alongamento ativo dos dedos, então ela realizou o movimento ativo também, nós orientamos como era a realização do mesmo e ela fazia esse alongamento. Exercício elástico e remada, fortalecimento dos membros superiores. Também possuía esse aparelho, né, que contava com o elástico para remada, então ela fazia por 10 minutos esse exercício de remada para o fortalecimento dos membros superiores, porque a gente precisava de aumentar a amplitude de movimento e fortalecer os membros. Foi realizado também o alongamento, que ela realizava um movimento de flexão e extensão dos membros inferiores com a faixa por 10 minutos, porque a gente precisava de fortalecer e alongar os membros superiores e os inferiores também. Então, por 10 minutos ela fazia o alongamento com a faixa, né, a faixa de fisioterapia, ela fazia o alongamento de flexão e extensão. A extensão de joelho, como eu havia dito, lá possui a cadeira extensora. Então, na cadeira extensora, ela fazia o movimento de extensão com um peso de meio quilo, porque inicialmente a gente colocou o peso de meio quilo, conforme ela foi progredindo, a gente aumentou o peso. E ela fazia por 5 minutos com o peso de meio quilo. Dorsiflexão, plantiflexão no disco. Ela também possui o disco de fisioterapia e ela fazia a dorsi, a plantiflexão no disco. No final dos exercícios, a gente aplicava o fez, para ela poder realizar o movimento com o fez. Então, e também a gente colocava aí no final, né, depois de fazer os exercícios, depois da gente colocar o fez, a gente colocava o estabilizador que ela possuía. O que eu pude observar dessa paciente? Bom, eu não acompanhei a evolução completa, porque meu estágio terminou antes dela ter terminado o seu tratamento. Mas eu pude acompanhar boa parte da evolução dela. E eu percebi o aumento da amplitude de movimento, a melhora na marcha. Eu pude ver que foi eficaz os exercícios prescritos. Algumas coisas a gente não atingiu tanto, porque a gente não teve tanto comprometimento dentro de casa. Dentro de casa, muitas vezes, ela não utilizava o estabilizador, que era essencial para ela. Esse estabilizador, para ela não ficar com a mão em garra. Então, nós sempre colocávamos o estabilizador na clínica, mas muitas vezes nós precisávamos contar desse apoio dentro de casa também, mas não tivemos tanto. Porém, dentro dessas limitações, a gente conseguiu ver a evolução, ver uma boa evolução da mesma. Então, eu também ficou esse aprendizado de que quando a gente une a fisioterapia e a família, né, o dia a dia do paciente, a gente consegue progredir muito mais. Porém, quando nós não temos esse conjunto, nós temos que buscar evoluir ainda mais na clínica, buscar orientar, porque é muito importante esse papel de união, tanto dentro da clínica quanto no dia a dia do paciente. E assim a gente consegue ver a evolução real e buscar a melhora da qualidade de vida do mesmo, porque o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente. E eu observei que isso foi melhorando. Ela conseguia agora pegar objetos, ela conseguia se movimentar melhor, a amplitude de movimento dela melhorou e a gente foi evoluindo também no fortalecimento, né? Como eu havia dito, fomos aumentando o peso de alguns exercícios conforme ela foi aguentando mais. Então foi muito interessante e acrescentador ver essa evolução, porque eu passei um bom período analisando a mesma. Então foi muito engrandecedor acompanhar essa evolução desse caso clínico.